Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o William Godoy, falando hoje aqui sobre o Flamengo, não somente sobre o Flamengo, mas principalmente a gente se aprofundando aqui sobre o trabalho do Filipe Luiz e a forma com que o Flamengo joga. No jogo de ontem, o Flamengo venceu o Botafogo da Paraíba, por 1-0, com gol do Joshua, como a gente falou bastante sobre a partida ontem na nossa live. Então esse vídeo nem é sobre, especificamente sobre a partida. Passa por esse jogo, como passa por todos os outros jogos anteriores do Flamengo. O gol de ontem foi muito importante do Joshua para o Flamengo e para o nosso vídeo de hoje. Por quê? Se a gente faz esse mesmo vídeo, usando as mesmas palavras, com o Flamengo empatando ou com o Flamengo tropeçando, que seria um resultado muito ruim, esse vídeo ia chegar no seu ouvido de uma forma que não é. Ia chegar meio com uma crítica, e não é. É uma observação para um debate. E a pior coisa que acontece, na minha opinião, para quem faz conteúdo, é você ser mal entendido. E eu posso falar para vocês, abrir o jogo, é o que mais acontece. Então, assim, se a pessoa já se sai com um empate, sem um resultado ruim, o cara, tá fazendo isso porque não, é a mesma coisa que eu falaria com a vitória, então pode ser que chegue aí para você não com uma crítica, porque a intenção não é essa, é uma observação, somente uma observação. No futebol a gente fala muito sobre o que vem primeiro. O atleta influencia no esquema, então primeiro nasce o atleta e aí depois o esquema, ou primeiro o esquema e depois o atleta. Ou seja, não importa qual atleta que jogue, e o esquema é aquele, ele vai entrar, ou primeiro você tenta se organizar através das características do atleta para você implementar um esquema. O Filipe tem uma passagem como técnico desde do sub-17, que é a passagem fugaz, sub-20 muito pequena, e depois no profissional. Daqui a pouco ele no profissional já vai ter mais número de jogos do que se somar 17 e 20, porque é muito rápido. O que ele usa do esquema tático praticamente é uma repetição, É o 4-2-3-1 no 17, 4-2-3-1, perdão, no 20 e agora no profissional 4-2-3-1 também, É a forma que o Flamengo joga ali. É evidente que por característica do atleta e tal, esse 4-2-3-1 às vezes ele ganha uma forma ali um pouquinho que diferente, mas a estrutura, a organização é o 4-2-3-1, A prancheta do Filipe Luiz na hora de dizer quem vai jogar, ele aponta, certamente está no 4-2-3-1, porque é a forma que o Flamengo se organiza, A posição inicial, Vamos dizer assim, é o esquema mãe, A formação mãe do Flamengo. E aí o que chamou muito a minha atenção é o seguinte: não importa qual é o adversário, Não importa a fragilidade do adversário ou as supostas fragilidades do adversário, e não importa quem jogue. O Flamengo joga, nesse 4-2-3-1, vamos dizer assim. E aí no jogo de ontem, que é um jogo completamente diferente, há uma mudança de nível de adversário, muito mais próximo daquilo que o Flamengo jogou praticamente no estadual. Você está com um time completamente diferente, Muitos jogadores que atuam constantemente, ou já atuaram até como titulares, vamos dizer assim, aspas, no time profissional atuaram ali juntos, mas é um outro time, completamente outro time, bem modificado, um time, em aspas, alternativo. E o time alternativo, ele replica a mesma forma de se jogar, de formação tática e de características de alguns conceitos do time titular. Aí, ora, a gente pode falar assim, isso é legal, cara? Todo mundo fica, digamos assim, imersivo à forma que o Flamengo joga, e aí todo mundo vai replicando. E também, por um outro lado, você vai falar assim, caraca, aí todo mundo joga daquela mesma maneira, mas é evidente que nem todos os jogadores têm a mesma característica. Vamos trazer aqui, por exemplo, o Gonçalo Plata ontem. Ele era aquele cara que flutua mais próximo do atacante, que ontem era o Bruno Henrique. O Gonçalo Plata não é o Arrascaeta. Evidente que não é o Arrascaeta. O modelo ideal, ele tá pro Arrascaeta, vamos dizer assim. Pro Gonçalo Plata tá o ideal também. Um exemplo. Outra. O Ayrton Lucas, a gente tem visto, nos últimos jogos, que o Ayrton Lucas, na minha opinião, até cresceu, tecnicamente falando, jogando melhor. Ele faz exatamente a mesma coisa que o Alexandro faz. O modelo, ele é pensado no Alexandro. Até tu vê pelas características, É um lateral que não passa tanto, na construção tá saindo ali junto com os zagueiros. E aí você vê que o Ayrton Lucas está fazendo exatamente a mesma coisa. Não é um modelo pensado no Ayrton Lucas, é um modelo pensado no Alexandro. Mas bota-se o Ayrton Lucas para ali fazer o mesmo e, como eu repito, reforço. Ele tem jogado muito bem. A saída é a saída, então, com esses três que eu falei,
porque o lateral esquerdo tá saindo muito junto com os zagueiros, e os dois volantes, que é o Everton e o Alan. E aí os dois volantes fizeram ontem o papel do Pulgar e do De La Cruz. Mas é evidente que Alan e Everton Araújo, eles são completamente diferentes, têm qualidades inferiores a De La Cruz e Eric Pulgar. Mas mesmo assim, eles replicam o que os principais, vamos dizer assim, os titulares, né, jogam. O Everton Araújo é um jogador que tem muita dificuldade para fazer, né, essa transição de girar corpo e tal, o que é exigido na função, mas ele tá ali para fazer a mesma, sempre espelhar. E outra, taticamente falando, sai com eles dois, né, mais à frente, sai com os três ali, em grande parte das vezes sai com os três. O Varela faz a mesma dinâmica do Wesley, e o Botafogo de São Paulo tinha um momento que só marcava com... Perdão, Botafogo de São Paulo não, da Paraíba, só marcava com o jogador. Aí era treinador para sair contra um. Não havia necessidade, podia ter ali o manejo. Mas você vê que é uma reprodução. E aí fica aquele debate. Pô, será que realmente, de fato, tem que ter essa reprodução, essa, digamos, essa tática meio que universal, onde todos os jogadores sabem o que tem que fazer dentro? Ou é melhor você tentar, mas se for melhor, como você vai fazer isso? Aí que tá um debate interessante. É evidente que nem todos os jogadores têm as mesmas características. O seu reserva imediato, ele não joga igual ao titular. Isso é evidente. Eu trouxe alguns exemplos para vocês, por exemplo. Mas como é que você vai trabalhar isso também? Quando, pela demanda de tempo de jogos, treinamento, como é que você consegue ter o capricho de pegar um time completamente alternativo e falar, não, peraí, agora para vocês vai ser completamente diferente? E o quanto isso contribuiria no momento que aquele atleta tivesse preparado para jogar como titular naquele time titular, não no time alternativo, né? No time titular. Dá para fazer isso? Dá para caprichar dessa maneira? Então é por isso que vai tocando o barco. Por isso que eu falo que não é uma crítica, é uma observação, um debate. É um debate mesmo. Vale então a pena? Então, primeiro tá indo o esquema e depois o atleta. Tá entendendo mais ou menos qual é Ontem me chamou muita atenção os jogadores do Flamengo serem diferentes, terem características, é um time completamente diferente, mas tentar reproduzir a mesma coisa que faz o titular. De uma certa forma, eu acho que o atleta ele já se prepara individualmente para entrar dentro daquela realidade do titular, se assim ele puder, né, tiver essa oportunidade, ele vai entrar lá junto com os companheiros lá e vai. Agora, quando é um time completamente diferente, porque é um time completamente diferente, e aí todo mundo vai tentando reproduzir o que é curioso, pô, é muito curioso. Eu acho que no futebol não tem essa verdade absoluta, né, do que o esquema ideal. Não é o esquema ideal, né? Tem esquema que não existe isso. Mas eu acho que entra, é muito curioso e chamou muito a minha atenção. Certamente, se tivesse sido 0-0, você ouvir isso tudo que eu falei e falar, ih, tá criticando porque empatou. Meu irmão, tô cagando e andando pro resultado. Sendo sincero, cagando e andando. Não tem nada a ver. É a forma mesmo, né? É a forma do trabalho, que eu acho muito curiosa, a permanência do Felipe nesse esquema, e nitidamente os caras vão reproduzindo. Varela é para jogar como Wesley, Plata é para jogar como Arrascaeta, Ayrton Lucas é para jogar como Alexandro, Pulgar e De La Cruz não estão jogando, então vai jogar Alan e Everton Araújo. Então eles têm que reproduzir o que os gringos fazem. Mesmíssima coisa, eu achei extremamente curioso, não sei se chamou a atenção de vocês também. Cara, a gente vai estar hoje aqui 8 horas, tá, no canal, fazendo aquela nossa live de sexta-feira. Vamos ranquear aí, hoje o tema também é bem legal, eu aguardo aí a companhia e a presença de vocês, tá certo? Até logo mais então, tamo junto, 8 horas, tá? Vou começar 8 horas. Grande abraço a vocês, se cuidem, valeu!